Bom, aqui a gente tem 3 preparações do Buttercream. Então, aqui, ó, essa é a cor natural dele, completamente natural. Então, aqui você consegue ver exatamente o tom dele, tá? Ele não tem um tom extremamente... Então, aqui eu tenho uma cor branca. Isso daqui é um papel, isso é branco, branco. Vocês percebem a diferença que tem do tom do branco, branco papel, e do tom do Buttercream, tá? Esse tom que a gente tem aqui, ele é um tom que puxa pro amarelo, então ele seria, digamos que um tom de creme, tá? Eu vou deixar a folha branca aqui pra gente sempre ir comparando. Então, nessa pequena quantidade que eu tenho aqui, tem cerca de 130 gramas de Buttercream aqui, eu vou colocar uma gota, primeiramente, do corante roxo, tá? Então, esse daqui é o roxo. Então, aqui, uma gotinha, aqui. Ó, coloquei uma gota minúscula aqui, tá? Bem pequenininha mesmo. E eu vou misturar. E a gente vai ver que tonalidade que a gente vai chegar aqui. Bom, não sei o quanto vocês conseguem visualizar, porque a câmera, mesmo a gente gravando na luz aqui, a gente perde um pouco. Mas eu consigo visualizar aqui uma mudança já no tom, tá? Se eu comparar esse com esse, eu consigo ver que aqui eu já tenho uma pequena mudança no tom. Esse daqui, eu tenho uma cor já um pouquinho mais puxada pro nude, ele não puxa tanto para aquele tom amarelado, ele já tá com uma base um pouquinho mais que lembra o tom de branco do que esse tom mais amarelado aqui, tá? Então, aqui a gente colocou uma gota do corante roxo. Vamos colocar ali agora naquela base, a gente vai colocar nesse daqui o corante violeta, tá? Mesma coisa, quantidade. Vocês conseguem perceber que ele já tem até diferença, se você olhar aqui a tampinha dele, ele já tem aqui um fundo mais azulado. Então, a mesma coisa, aqui eu vou pôr uma gotinha, bem pequenininha também, e a gente vai misturar. Então, aqui, ó, roxo aqui, violeta aqui, e a gente vai misturar. O que que eu vejo aqui pessoalmente, né, que lógico que tem uma diferença da câmera, normalmente dá uma mudança. Quando eu coloco o corante violeta aqui, eu tenho um tom que puxa mais pro nude, mais pro branco, ele se aproxima mais do que quando eu usei o roxo, tá? Vamos tentar fazer aqui uma comparação desses dois tons agora, tá? Esse tom aqui tá mais branco. Esse tom aqui, que eu coloquei o violeta, ele puxa um pouco mais pra tonalidade do branco, tá? Um pouco diferente desse aqui, que eu ainda vejo no fundo da cor dele um pouquinho do tom do amarelo, tá? Então, ele tem uma diferença. Aqui, então, eu utilizei o violeta, ele quase que puxa como se fosse um tom acinzentado claro, bem clarinho mesmo. Mas ele puxa mais pro branco, na minha visão, ele se parece mais com esse tom do que esse daqui, tá? Tem essa diferença. E por último, lá a gente vai ter, então, o lilás, tá? Esse daqui é um lilás seco, era o único lilás que eu tinha aqui em casa, mas ele tem uma outra tonalidade já no pigmento, a gente consegue ver que ele é diferente. Não tem aquele tom tão puxado pro azul. Então, ó, mesma coisa, vou pôr aqui uma gotinha dele. Tentei ser o mais fiel ali nas quantidades e a gente vai misturar aqui, tá? Esse daqui, então, é o lilás. O roxo é o azul e o vermelho, e o lilás é a mistura do azul com rosa, tá? Então, aqui, o que que eu vejo? Ele mudou a tonalidade? Mudou. Tá um pouquinho mais clarinho, mais puxado menos puxado pro creme? Também tá. Mas eu vejo aqui já um fundo nele mais puxadinho ainda pro creme ainda do que pro branco em si, tá?
Então, aqui a gente tem os 3 testes, né? Então, aqui a gente tem corante roxo no Butter Queen neutro, corante violeta no Butter Queen neutro e corante lilás no Butter Queen neutro. Vamos agora comparar aqui esses 3, tá? E qual que a gente acha que vai se parecer mais com o tom que você quer? Lembrando que, na minha visão, qualquer um desses tons está lindo, qualquer um desses tons é bonito para se trabalhar, tá? Não tem aquele fundo amarelado que vai te atrapalhar ao criar outras cores. Ele já é um tom bacana de se trabalhar. Aqui a única coisa que eu quero é desmistificar para vocês essa coisa do tem que ser roxo, tem que ser lilás ou tem que ser violeta. Tudo vai depender também da base que você tem. Às vezes o seu Butter Queen tá muito amarelo e você vai precisar de um corante que te ajude a quebrar mais. E aí você tem que entender qual que vai te ajudar mais nisso, tá? Então, ó, você percebe que nenhum deles é branco? Ó, vamos colocar aqui ele no papel pra gente visualizar. Nenhum deles é branco. Se a gente for comparar aqui com o branco, nenhum deles é branco. Não é. Mas a gente tem aqui qual que eu acho que ele se aproxima mais do nude. Qual que se aproxima mais de um tom branco. Pra mim, o violeta é o que chega no tom mais nude de todos esses daqui. Esse daqui eu ainda vejo um fundo levemente amarelado e nesse daqui eu vejo um fundo levemente rosado, tá? Eu vejo ainda algumas nuances ali. O do meio, que é o violeta, pra mim, ele é o mais fiel à cor nude, que puxa mais pro branco aqui do que todos esses.